Quando anunciei que tinha comprado uma casa para os meus pais, eles acharam que eu daria ela para o meu irmão. Quando me recusei, eles transformaram a minha vida num inferno. Mas eu não ia desistir. Quando anunciei que comprei uma casa, minha família achou que fosse para meu irmão. Não me perguntaram como consegui. Não disseram parabéns. Não perguntaram como era a casa, se eu estava feliz, se precisava de ajuda com a mudança. Só sorriram como quem recebe um presente. Um presente que, na cabeça deles, era deles por direito. Minha mãe foi a primeira a reagir. Deu aquele sorriso quase maternal, que só aparecia quando falava do meu irmão, e disse: "Graças a Deus, seu irmão estava tão aflito com essa situação. Agora tudo vai melhorar." Meu pai apenas assentiu, como se estivesse aliviado, como se finalmente, meu irmão, o eterno fardo da família, tivesse onde enfiar a esposa inútil e os filhos barulhentos. E eu só consegui ficar parado. Naquele momento, percebi que não havia feito uma conquista. Havia apenas reforçado a prisão. Passei anos me esforçando, trabalhando horas extras, recusando viagens, guardando centavo por centavo, sonhando com o dia em que teria um lugar só meu. E quando esse dia finalmente chegou, minha família acreditou que eu estava dando uma casa para outra pessoa. Meu irmão. A história é longa, mas começa como muitas outras, com favoritismo. Meu irmão sempre foi o queridinho, o gênio incompreendido, o empreendedor nato que só precisava de uma chance. E meus pais se desdobraram para dar essa chance, mesmo quando ele a destruía com as próprias mãos. Ele gastou o dinheiro da faculdade em um negócio absurdo de importar roupas da China sem nem entender logística. Perdeu tudo. Depois, tentou abrir uma loja de jogos online e mais uma vez fracassou. Se casou com uma mulher que parecia mais uma sombra, alguém que sorria sem saber porquê, e teve filhos antes mesmo de conseguir um emprego. E mesmo com tudo isso, ou talvez por tudo isso, meus pais continuavam a tratá-lo como um mártir, como alguém perseguido pela má sorte, merecedor de compreensão, dinheiro, teto, comida e perdão. Eu era o que não dava trabalho, o filho mais novo, o que se virava, o que não precisava de atenção, o que não podia errar, e fui criado para aceitar isso como normal. Lembro de um Natal em que ele apareceu de última hora, sem presentes para ninguém, com a esposa e os filhos doentes, e ainda exigiu que eu desse parte do meu presente, um notebook que comprei parcelado, em 10 vezes, para ele trabalhar. Meus pais insistiram tanto com frases como: "Ele está tentando, ele precisa mais que você", que no fim cedi. E nunca mais vi aquele notebook. Quando comecei a crescer profissionalmente, era comum ouvir coisas como: "Você tem que ajudar seu irmão. Você ganha bem, ele está com filhos para criar. Ou seja grato, vocês são família." Grato? Grato por ser sempre o último? Por ter que dividir tudo que conquistei com alguém que nunca se esforçou nem para levantar da cama antes das 10 da manhã? Mesmo assim, durante muito tempo eu engolia tudo. Por medo, por culpa, por costume. Então, quando comprei a casa, achei que eles, pela primeira vez, fossem se orgulhar de mim. Que fossem enxergar o quanto eu batalhei sozinho, sem ajuda, sem apoio. Que veriam o quanto era difícil se levantar quando tudo que você ouvia a vida inteira era "você aguenta". Mas não. Eles reagiram como se a casa fosse deles. Como se eu tivesse feito aquilo por eles. Como se minha missão no mundo fosse eternamente dar conforto ao meu irmão, que, aos 35 anos, ainda morava com os pais e deixava que eles cuidassem dos filhos, pagassem as contas e fingissem que tudo estava bem. Naquela noite, saí da casa dos meus pais com o estômago revirado. Senti nojo, tristeza e um tipo de dor que não sangra, mas fica latejando no peito como um soco mal dado. E não demorou muito para o inferno começar. Nos dias seguintes vieram as cobranças. Primeiro sutis. Minha mãe me ligava dizendo que era só por um tempo. Meu pai me mandava mensagens com fotos dos netos precisando de espaço. Diziam que era egoísmo da minha parte manter uma casa vazia, enquanto a família precisava. Quando percebi que estavam realmente esperando que eu entregasse a minha casa, deixei claro com todas as palavras: "A casa é minha, e eu vou morar sozinho. Ninguém vai morar comigo." Silêncio. Do outro lado da linha senti o gelo. Não foi raiva, foi decepção. Como se eu tivesse os traído. Como se eu tivesse falhado com eles. Naquela noite, meu irmão me mandou uma mensagem: "Que tipo de irmão você é?" E foi só o começo. Depois daquela mensagem do meu irmão, não houve mais espaço para fingimentos. A máscara caiu, e por um momento, eu quis acreditar que seria só um desentendimento. Mas não era. Meus pais passaram de sorrisos hipócritas para telefonemas carregados de raiva. No começo pediam, depois exigiam.
Diziam que eu estava sendo frio, ingrato, insensível, que eu estava separando a família, que eu não precisava da casa como meu irmão precisava. Mas o que me doía não era o pedido, era a certeza que eles demonstravam de que eu cederia, como sempre. Como quando abriram minha poupança para salvar um dos negócios fracassados do meu irmão. Como quando tive que dividir meu carro com ele por um tempo e ele nunca mais devolveu. Como quando disseram que eu tinha a obrigação de ajudar porque eu era solteiro, sem filhos, e ele era um pai de família. Na cabeça deles, minha liberdade era um luxo, e o fracasso do meu irmão era um fardo que eu devia carregar. Só que dessa vez não. Eu tinha comprado aquela casa com suor, com esforço, com noites em claro. Era meu primeiro lar de verdade. E pela primeira vez na vida, decidi que não ia abrir mão disso. Foi então que começou o bombardeio. Mensagens, ligações, áudios longos com minha mãe chorando, dizendo que eu destruí a família, que meu irmão estava deprimido, que as crianças choravam por não terem espaço, que meu pai estava ficando doente de preocupação. Tudo culpa minha. E quando viram que não funcionava mais o emocional, veio a agressão velada. Você acha que está acima da sua família agora? Está cuspindo no prato que comeu. Sempre foi invejoso do seu irmão. Invejoso. Essa palavra me travou por dias. Eu que passei a vida sendo invisível, acusado de invejar o filho favorito, o centro de tudo, o que sempre recebeu atenção, carinho, desculpas e proteção. Eu, invejoso, cheguei ao ponto de deixar o celular no modo avião. Passei a ignorar tudo. Mas foi aí que a coisa piorou de verdade. No domingo seguinte, eu estava organizando caixas na casa nova quando ouvi baterem no portão. Achei que fosse entrega, mas era minha mãe. Só queremos conversar, ela disse. Atrás dela, meu pai e meu irmão. E a esposa dele segurando as crianças. Eles trouxeram tudo. Colchões, malas, sacolas. Você está mesmo disposto a ver seus sobrinhos morando na rua? Meu irmão perguntou. Fiquei parado por longos segundos. Não conseguia acreditar. Eles achavam mesmo que poderiam se instalar na minha casa à força. Sem convite, sem aviso. Saiam da frente da minha casa agora. Eu disse, baixo, firme. Ou vou chamar a polícia. Foi como acender um fósforo em um tanque de gasolina. Minha mãe começou a gritar. Meu irmão me chamou de monstro. Meu pai cuspiu no chão. Eles diziam que eu era doente, que precisava de terapia, que ninguém mais queria saber de mim. A vizinhança começou a sair nos portões. Eu estava tremendo por dentro. Eles só foram embora quando uma vizinha ameaçou ligar para a polícia. Nos dias seguintes começaram a falar de mim para todos. Tias, primos, vizinhos. Criaram um grupo de WhatsApp onde compartilharam mensagens distorcidas, me pintando como ingrato, traidor, egoísta. Amigos em comum começaram a me mandar prints. Alguns parentes me bloquearam. Outros me procuraram chocados, perguntando o que tinha acontecido. E quando eu contava minha versão, muitos duvidavam. Afinal, meus pais sempre foram vistos como carinhosos. Meu irmão como o coitado da história. E eu até então como o filho que nunca causava. Mas agora, para todos, eu era o vilão. E foi aí que algo dentro de mim começou a se quebrar. Pela primeira vez na vida, pensei em sumir. Em vender a casa, desaparecer, mudar de estado. O peso da pressão era tanto que comecei a perder o sono. A fome, a vontade de sair da cama. Passei a sentir medo de abrir a porta. Qualquer barulho no portão me fazia gelar. A sensação constante era de que estavam à espreita, esperando o momento certo para me derrubar. Até que um dia, enquanto via uma notificação com mais uma mentira, absurda circulando entre os parentes, algo finalmente mudou dentro de mim. Eu cansei, não só daquela situação, mas de anos de abuso emocional, de viver como um figurante na minha própria vida, de me sentir culpado por ser quem eu sou, por tentar viver em paz, por dizer não. E naquele momento, soube que não dava mais para fugir. Eles não iriam parar, mas eu podia impedir. Curta, comente e adicione aos favoritos para a parte 2.